www.radiovox.org. Nova Ordem Mundial, com Alexandre Costa. Hoje com o nosso convidado especial, Marco Paulo Góes, e com a companhia de sempre aqui do Christian De Rosa e do Alex Pereira. Então, seja bem-vindo aí, Marcos. Boa noite para vocês aí. Tudo bem, beleza, pessoal? Beleza, quem está ouvindo aí na Rádio Vox? É um prazer enorme estar aí na companhia de vocês, né? Tamo junto. Legal. Boa noite aí, Christian. Boa noite, é isso aí, pessoal. Estamos mais uma vez aí. E o Alex está aí no apoio aí com a gente aí. Uhum. Então, eu queria começar o programa com algumas perguntas que ficaram sem resposta na semana passada e tinham umas coisas interessantes. Mas antes, e aproveitando aí que vocês estão aí, eu queria falar antes sobre esse assunto da semana aí, né? Que é a morte do cinegrafista aí, assassinado pelo pessoal do Black Bloc, né? Eu acabei de ver aí que o rapaz que acendeu o negócio, ele tem uns 20 e poucos anos, não é isso? Por aí. Será que ele tá... O que vocês acham, assim? Porque você viu, ele abriu a boca aí, parece que no Jornal Nacional, falando que existem grupos de pessoas aliciando e pagando para essas pessoas irem para esses jovens irem às manifestações. Vocês viram isso aí? Posso falar? Sim, manda bala aí. Então, eu já estava falando isso até o ano passado, e a maioria aí desses protestos, os Black Blocs aí, o Anonymous, a grande maioria são todos financiados, né, pelo pessoal, né, por esses partidos de esquerda, né, e só agora, porque a mídia foi afetada, né? A mídia foi afetada, foi atingida, né, por causa da morte aí desse cinegrafista, do Santiago Andrade, né? E agora a mídia resolveu, né? A mídia resolveu começar a falar sobre isso. Mas olha, quando a mídia entra nesse jogo, quando a mídia gosta do assunto, eu começo a estranhar um pouco, viu? Eu acho que tem alguma coisa ainda oculta nisso aí que vai dar muito pano pra manga ainda. Mas o que foi descoberto aí, o que foi colocado à tona é isso mesmo, né? Eu tenho certeza mesmo que a esquerda tá financiando isso aí. Porque eu acho que um rapaz se ele tivesse uns 14 anos, aí você fala, aí seria irresponsabilidade. Agora, um cara com mais de 20 anos, que quer ser tratado como adulto, né? É evidente que ele quer ser tratado. Parece que o cara trabalha, não é? Tá numa faculdade, aí não sei. Então, ele não quer ser tratado igual criança, certo? Então, agora tem que tratar ele como um adulto responsável, porque eu acho que isso que ele fez não foi irresponsabilidade apenas. Não. Foi maldade. Foi. Porque... poderia ter pego num guarda, que acho que essa era a vontade dele, ou poderia ter pego numa pessoa, num recém-nascido, entendeu? Do outro lado da rua, que aquilo não tem... Por uma azar do coitado do câmera lá, pegou nele. Poderia ter pego qualquer pessoa e o cara sabia disso. Olha, Alexandre, o ano passado eu fui numa manifestação, numa das primeiras que teve briga com a polícia, né? Teve muita gente foi presa aí, aquela jornalista levou tiro no olho, né? Eu estava nessa manifestação meio escondido filmando, até coloquei no meu canal vídeo. E o que acontece? Eu vi esses Black Blocs de perto, cara, e olha, eles são malignos, são terroristas mesmo. Uma pessoa, para fazer o que eles fazem numa manifestação, tem que ser pago, cara. É impossível uma pessoa na sua saúde mental fazer aquilo, entendeu? Mas me diz aproveitando que você esteve presente em uma, que eu nem acompanhei tanto para ter noção sobre isso que eu vou te perguntar, o que você acha, assim? Você sentiu que existe um espírito de grupo? Sim. Que as pessoas foram juntas? Como que você sentiu isso
Sim, com certeza. Eu me lembro uma vez que os Black Blocs estavam cara a cara com a tropa de choque, e no meio deles eles têm líder, sabe? Tem aqueles que vigiam, sabe? Eles são muito bem organizados. Não é qualquer molecada que se veste de preto e vai fazer arruaça. Não, eles são muito organizados. É como um exército mesmo, né? Então, não, legal, ó. E hoje, quando eu vi eu li isso, na verdade, a tal da menina lá, não é, a Sininho, né? É, Sininho. Falando, aí eu lembrei de um artigo aqui que está no mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que se chama Psicologia do Fanatismo. Então. E aí eu vou ler só essas duas linhas, vê como o Olavo matou a charada, ó. Isso aqui... Deixa eu ver de que ano é isso. Aí. Eu tô meio cegueta aqui, preciso de lupa às vezes. Pra ver. Eu já vi essa Sininho aqui em São Paulo já. Isso aqui é de 92. Ó, tá escrito assim, ó. Viktor Frankl descrevia o fanático por dois traços essenciais: a absorção da individualidade na ideologia coletiva e o desprezo pela individualidade alheia. Para mim, essa frase do Olavo de Carvalho definiu perfeitamente a fanática dessa Sininha. Porque ela estava falando, não sei se vocês viram aquele vídeo, foi o vídeo da semana, é o melhor vídeo da semana, que é um cinegrafista gordinho, acho que da Record, dá uma cacetada, vocês viram isso aí? Sim, dá uma cacetada na cabeça do idiota lá, um covarde, que ainda se escondeu atrás da menina. E aí, você viu ela falando, não, por que vocês não contaram que uma pessoa foi atropelada? Então. Ele sempre vem com esse aí papel. É o fanático. É exatamente isso, meu. Ela não se importou com a individualidade alheia. E o moleque lá ela falou, só introjetou essa individualidade coletiva. Ela é o exato... a mulher formiga. Ela não tem uma... Ela faz e aí você vê que essa é mais uma, entendeu? Imagina o tamanho desse formigueiro aí, né? E você vê a cara de pau, né? A lavagem cerebral desses Black Bloc, né? Ele, na cara lá da imprensa, ele começou a falar, vocês vão ser os próximos, né? E covardão, né? Que ia apanhar do outro lá, tomou aí uma apanhou, ficou todo lá, naquela coitadismo, né? Esse covardia total ali, né? Falaram que ameaçaram e depois saíram correndo, né? Ele correu e ainda se escondeu atrás da menina, meu. A menina que defendeu ele, cara. Exatamente. Eu só queria avisar o pessoal que os ouvintes aí que podem ligar para participar aqui ao vivo pelo 011 3280 9888. Quem quiser 011 3280 9888 para ligar aqui para participar ao vivo aqui com a gente. Legal. Quem quiser ligar aí, então. Então deu com a câmera nas costas do cara, do vagabundo. Então enquanto ninguém liga... O cara quebrou a câmera nas costas do moleque. Quebrou o pedaço. Enquanto ninguém liga, então vou pegar uma pergunta aqui que ficou sem resposta semana passada, que é do Vanderlei Perna, que é o diagramador do meu livro, inclusive. Ele pergunta sobre essa relação do Joaquim Barbosa com o globalismo. E se isso pode ter alguma relação com o fato dele ter assumido essa bronca de botar os mensaleiros na cadeia, né? Porque a gente sabe que, mesmo com todas as provas que tinham tudo, ele teve que assumir uma coragem monumental, né? Queria que vocês falassem aí o que vocês acham dessa relação do Joaquim Barbosa com o globalismo, se isso é só uma defesa de interesses, porque tem pessoas que acreditam que instituições globalistas podem fazer boas coisas, né? Eu não vejo isso muito assim na realidade, mas tem gente que acredita, e isso não é crime, né? A pessoa pode acreditar nisso, né? Então, agora, será que é só isso, ou vocês acham que o Joaquim Barbosa tem algumas ideias, assim, ele tem algumas metas globalistas? O que vocês acham?
Olha, eu não sei dizer sobre o Joaquim Barbosa, acho que pouca gente sabe o que ele é, né? Agora, a gente ouvimos ali hoje de tarde aquele áudio ali do pessoal do MST lá na Itália, né? Em que falava que o governo da Dilma é comandado pelo que eles chamam de o grande capital, né? Provavelmente está se referindo ao que está se referindo, né? Eu fiz até um vídeo, né? Eu tive informação que um ano passado o Joaquim Barbosa ele participou de uma reunião, né, com alguns integrantes aí, globalistas aí, né? Inclusive uma jornalista do Estadão foi presa. Exatamente. Eu acho assim, Alexandre, eu vou mais assim, não vou falar que eu vou mais a fundo, mas eu sou muito cético. Eu acho que todo esse cenário político já é um circo já montado pelos globalistas, sabe? Tanto não importa se entrar PT, se entrar Joaquim Barbosa, se entrar PSDB, eu acho que nós estamos fritos, dizendo certeza. Português claro. Eu também acho. Isso aí com certeza, mesmo que pareça às vezes uma polarização, né? É uma polarização para uns querem que vá mais devagar, outros querem que vá mais rápido. É a diferença de opinião. Então, e onde que vocês acham que se encaixa o Joaquim Barbosa aí? Porque assim, a gente não pode negar que seria muito mais cômodo para ele adiar isso daí, ia cair no esquecimento, entendeu? Ele não precisava absolver, ele podia empurrar com a barriga aí mais 10 anos isso. Por que será? Por quê? Será que é só questão de consciência mesmo? Porque ele tem uma carreira, não podemos negar, uma carreira invejável, né? O cara é uma história de sucesso, eu conversei dedicação e tal. Uma vez eu estava conversando com o Jason Rosa, do Casando Verbo, e ele me falou uma coisa até que interessante, né? Até que na hora eu não concordei, né? Mas a gente não sabe, né, o que eles planejam. Que os globalistas já estariam dando... o domínio do PT já estaria no fim, já, né? Os globalistas querem mudar Será que é isso que está acontecendo? Eu acho que existe essa chance, sim. Inclusive, a gente, ano passado, a gente começou, até inclusive essa era uma das hipóteses assim, que a gente estava trabalhando, pensando aí. Só que tem um problema, quer dizer, na verdade, eu acho que é uma hipótese muito forte ainda, mas é que, como a gente sabe que esse pessoal do Foro de São Paulo foi financiado, né? O Foro de São Paulo começou com o financiamento desse pessoal globalista, né? Então... ao mesmo tempo que eles têm uma posição de poder acima do Foro de São Paulo, né, provavelmente, eles podem estar querendo substituir por outra coisa e tal, né, mas tem um grau de liberdade, eles têm um grau de liberdade aí que a gente não sabe exatamente se é uma coisa assim contrária, né, ou que seria uma coisa oposta, né. Mas será que não deve ser um confronto aí entre os globalistas ocidentais e os eurasianos aí? Olha, eu também não sei dizer, mas é muito difícil, né? Mas eu tenho a impressão que o bloco eurasiano, na verdade, tá junto com o Foro de São Paulo em muitos aspectos, né? E em alguns aspectos até junto com o bloco globalista, né? Mas sempre em alguns aspectos, né? É um angu só. É verdade, né? Tem coisa que não dá... Porque tem algumas coisas que parecem ir na contramão, né? Porque, olha só, o bloco eurasiano tá com o Foro de São Paulo, mas... Por outro lado, você vê, por exemplo, a Fundação ao mesmo tempo, Ford... Ao mesmo tempo, o diálogo interamericano... Só um minuto que temos uma ligação aqui. Tá, vamos atender então. Alô, quem fala? Alô, é o Márcio. Oi, Márcio, tudo bem? São Paulo, tudo bem? Tudo bem, diga. Então, Ale, gostaria de que você comentasse um pouquinho aí da situação atual, da crise financeira... partiu aí da crise de 2008, agora parece que está tudo bem. Vocês acreditam que a economia vai se recuperar naturalmente? Eu coloquei até um link aí no teu blog, aí no teu Facebook. Queria que você comentasse aí o que você está achando dessas impressões que eu coloquei para vocês. Legal, Márcio. Certo. Tá legal, um abraço, obrigado. Então, vocês querem comentar isso aí? Olha...
da questão, eu não sou muito bom com isso aí de economia, até inclusive algumas das coisas que eu já converso às vezes sobre isso é o próprio Márcio, né? Hoje mesmo ele me disse que as posições de bolsa de valores, as posições de câmbio, as posições de instabilidade na economia mundial, num gráfico assim, depois eu vou ver se eu ponho isso lá no Facebook da Nova Ordem Mundial, lá da página do meu livro lá, vou pôr e vou pedir para o Márcio me explicar melhor lá. Esse gráfico mostra uns sinais muito parecidos com a virada de ano de 28 para 29. Só que assim, guardadas as proporções que o mercado mudou, né, de um século quase, né. Mas assim, a questão é que os números do mercado financeiro internacional estão muito próximos do que foi imediatamente antes da crise de 29, né? Então pode vir uma nova onda aí, talvez até pior que a de 2008, e que aí eles talvez sigam as ideias do David Rockefeller, que diz que falta apenas a grande crise para que todos aceitem o que falta. E talvez seja por isso que os globalistas já estejam na hora eles já estão achando que tem que trocar, porque talvez eles não vão precisar de algo tão rasteiro, eles vão, acho que, querer gente mais sofisticada, entendeu? É uma ideia, não sei. E a notícia aí que percorre lá nos Estados Unidos é que os Estados Unidos, que eles vão atingir o teto da dívida antes de fazer aquela votação lá no Congresso. Negociação, né? Então, eu, assim, a área econômica eu não acompanho muito, até porque isso é coisa de pobre, né? Pobre já não se interessa por economia por natureza, né? Temos mais uma ligação aqui. Alô, quem fala? De onde? Alô, Reginaldo. Ô, Reginaldo, boa noite. Boa noite. Diz aí. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí para a bancada que está debatendo aí. Pode fazer. Legal. Fala. Boa noite. Eu gostaria de parabenizar primeiramente o trabalho de vocês, muito bom em recente a questão da informação. Legal, obrigado. Hein? Oi, estamos ouvindo, pode falar. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, eu na verdade, eu acompanho há muito tempo. A dúvida que eu tenho quando se fala da questão do domínio do mundo, na questão espiritual. Todo mundo fala da fé Bahá'í. E eu aprendi há muito tempo que o domínio, pelo menos a religião que seria usada, seria a Roma, Igreja Católica Apostólica Romana. Qual é a definição que vocês dão para esse sentido? De quem é que vai realmente orientar o rumo da nova ordem mundial, espiritualmente falando? Eu acredito que o cristianismo é o alvo, entendeu? Porque se você pensar bem, os valores do Ocidente, o que são? São os valores do cristianismo. Se eles precisam destruir os valores do cristianismo, do Ocidente, eles vão atacar o cristianismo. Isso, todos eles falaram isso. O Lenin, o Gramsci. Aí quando você lê esses pensadores atuais, você vê que as críticas deles à igreja é sempre carregadas de ódio e tal, né? Então é lógico que eu penso assim, a questão da fé Bahá'í é estranho o demasiado apoio que ela tem recebido da ONU pelo menos há 20, 30 anos. É estranho. Correto. Entra no site da ONU, no site original em inglês, e começa a pesquisar, você vai ver, você não acha nada falando do islamismo, do hinduísmo, do judaísmo ou do cristianismo. Mas você acha páginas e páginas explicando a doutrina da fé Bahá'í, entrevista com o líder da fé Bahá'í. Por quê? Porque ela é a ideia de união de todas as religiões. Eu vejo... A ideia deles é destruir mesmo, com a nova era, tudo isso é mais uma... Eu acho só que a fé Bahá'í é mais uma coisa que estão mais uma bomba de... Mais uma ferramenta. Mais uma, isso mesmo. Você é da onde? Reginaldo, né? Pois não. Você é da onde, Reginaldo? Eu sou aqui em São Paulo, capital. Então tá.
Inclusive, obrigado Alexandre, pela participação aí. Falou, então, muito obrigado, viu? Valeu, obrigado. Valeu. Aí. Inclusive, Alexandre, que eu queria completar que até os pensadores que têm envolvimento com satanismo, né, o Crowley, né, e os maçons também têm essa mesma ideia, que o alvo deles espiritual nessa nova ordem mundial é destruir o cristianismo, né? Sim. É destruir o cristianismo para poder criar uma nova, não sei se é uma nova religião, né? Mas eu acho que é a religião do Estado. Criar um pensamento mesmo. Acho que é a idolatria ao Leviatã. Criar um pensamento. O verdadeiro anticristo vai ser o espírito estatal, meu. Tá caminhando para isso, né? Daqui a pouco a gente vai ter que... Quem vai escolher até o nosso papel higiênico vai ser algum departamento aí, meu. Isso, pior é que não é nem só no Brasil, né? Que a ideia de governo mundial, né? Ela necessita de um suporte espiritual, né? Então, e o cristianismo ele não serve para isso. Exatamente. E, embora o cristianismo seja uma religião universal, né? Que não depende de uma região, não depende de uma raça, não depende de quase nada, né? É uma religião universal. Ela tem uma série de obstáculos aí para que se impusesse um poder temporal, né? Assim, uma espécie de reino de Deus na Terra, né? Tem uma série de obstáculos aí em relação também aos direitos, né? Que a essa onda aí que tem surgido, assim, a globalização, a própria ideia da globalização, o globalismo, né? O cristianismo é oposto a isso, né? Então... Exatamente. É um obstáculo. Mas os próprios globalistas, eles utilizam também isso, né? De implantar o reino de Deus na Terra, né? Tem a própria Agenda 21 da ONU, eles falam descaradamente isso, de implantar o reino de Deus na Terra. O paraíso na Terra. Que é uma proposta... É o velho golpe, a velha pegadinha, né? Sempre a mesma pegadinha. A nova era. Uma proposta anticristã, né? No fundo. E anti-judaica, né? Exatamente. Anticristã, anti-judaica e, se for ver, também anti-islâmica. Com certeza. O islamismo tem uma característica ideológica ali, né? Que pode ser, acaba sendo usado para isso, né? Para dizer que é uma coisa mais temporal, uma coisa menos espiritual, mais social ou política, né? Mas uma corrupção da coisa. Foi ótima essa pergunta aí do Reginaldo, porque eu acho que esse componente espiritual, né? Tem um monte de gente que discute comigo porque acha que eu dou muita importância a isso, mas eu acho que é a única coisa que justifica tudo que está acontecendo, né? Então eu tenho pensado numa questão assim que é o que me parece o mais provável. Eu acho que acima desses governos, desses nomes que nós conhecemos, estão essas pessoas. Seja em qual força globalista ela estiver, existem algumas pessoas por trás, por exemplo, do movimento islâmico, por trás do movimento comunista e por trás do movimento globalista banqueiro. E essas pessoas estão com tanto poder, tanto dinheiro e tem tanta coisa há tanto tempo e perderam o real sentido da vida, que essas pessoas se tornaram uma espécie de demônios encarnados que querem idolatria. Então eles são os novos faraós. Por exemplo, eu acho que essas famílias bilionárias, pensa, por que o cara não vai se divertir, meu? O cara tem... Você vê a família Rothschild, lá os caras têm mais de 100 castelos na Europa. Tem não sei quantos trilhões de patrimônio. Aí você vê o cara participando de reunião de manhã para pensar em como levar vantagem no governo do Irã, meu. Sabe? Você fala, porra, meu, vai fazer algo de bom, né, cara? Isso é louco, é gente louca. O Alexandre. Eu acho que ele quer, assim como ele tem tudo, acho que agora a única coisa que lhe falta é ser idolatrado. Acho que é isso que ele quer. Eles querem o quê? Que a religião, eles vão moldando essa nova religião até chegar um momento, primeiro ela vai passar por uma religião do Estado.
E depois ela vai chegar a ser uma religião de quem controla esse Estado. Evidentemente. Porque a questão espiritual sempre tende a você buscar o que é maior, não é? Você vê em todas as civilizações, existiam mesmo as politeístas tinham níveis de Deus, mas as pessoas buscavam o maior. É uma coisa, acho que meio instintiva no humano. Então, na questão aqui, os seres humanos vão começar a idolatrar pessoas. E acho que é por isso que eles combatem as religiões, no final das contas, entendeu? Alexandre. Talvez demore 100 anos, 200, mas acho que é isso que eles querem. Alexandre, e eu creio que você sabe também que essa elite globalista, eles são famílias antigas, né? Eles são herdeiros lá dos babilônios, né? De pessoal antigo, de nações antigas. Às vezes eu acho que muitos deles não são e mentem que são. Também. Porque eles adoram esse negócio de genealogia. Alô? Alô? Oi, que fala de onde? Alô, é Flávio de São Paulo? Oi, Flávio. Ô, Flávio, boa noite. Ô, Flávio. Boa noite, eu quero parabenizar o Alexandre pelo site também e também gostaria de fazer uma pergunta pertinente a esse assunto sobre o anticristo. Vocês acreditam que o anticristo possa ser João Paulo II? Ah, não. Não, eu acho que isso não tem nem... Eu acho que eu entendo isso menos como uma pessoa e mais como um estado de coisas. Hoje a sociedade é anticristã. Ele pode né? Pode ser até, não vou entrar nessa área aqui, pelo amor de Deus. Nunca nesse programa vai entrar nessa coisa bíblica, aí, eu pelo menos, entendeu? Porque eu não me julgo a altura para esse debate. Mas eu acho que mesmo que venha a ter uma pessoa específica, eu acho que é muito mais simples para a gente entender todo esse estado de coisas, esse senso comum, essa cosmologia que nós vivemos hoje, que ela é anticristã, né? Pode ver, tá na moda o quê? Tudo que é contra. Então, você vê alguém jovem, por exemplo, você consegue pôr na cabeça de um jovem, quantos que pensam na questão religiosa, em dedicação nas virtudes cristãs, isso não existe mais. Não estou falando que tem que ter, sei lá, não estou entrando nesse mérito, só estou falando que a sociedade prega o contrário do que prega, que a princípio parece um ataque contra a Igreja Católica, mas na verdade é um ataque contra todo o cristianismo e toda a moral ocidental. Toda vez que se ataca uma igreja hoje, seja ela qual for, está atacando todas elas. E Alexandre, e ainda a gente tem que ver na Bíblia que o que iria operar seria o espírito do anticristo, né? É o que você falou, essa idolatria, sabe? Essa atmosfera anticristã, né? Você já imaginou você pegar a época que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito, e falar para eles, olha, daqui 2000 anos vai ter um programa na televisão de muito sucesso chamado Ídolo. Ídolos. Já imaginou isso? O cara ia falar, é o inferno que vocês vão estar vivendo. É o que eu tenho falado. E a gente tem vários programas como esse. É uma iniquidade coletiva, né? Hoje você praticar coisas imorais, você afrontar a verdade, afrontar as leis de Deus, hoje você é bem aceito. E eles se extrapolam, assim, eu acho que cada vez foi ficando pior, porque se você for ver o uso até de algumas coisas vulgares, de sexo, de piadas de mau gosto, tudo nos anos 70, 80, às vezes o cara ultrapassava aquela área meia confusa do bom senso, né? Mas não era comum. Hoje, tem programa aí, que nesse Porta dos Fundos, que ele é especificamente... eles combinam assim, nós vamos criar polêmica como? Com a polícia. Aí eles têm a ideia, entendeu? Não é que eles têm uma ideia e assumem, não, se criar polêmica tudo bem, que esse seria o humor, né? Mas eles escolhem pelo tema, porque é o que eles querem. E aí você vê... ele passa a ser ideológico. Já é premeditado. E ideologia nunca vai ser engraçado, cara. Só é engraçado para outro retardado que só consegue identificar a ideologia.
Então você vê, eu vi esse da polícia aí, que eu vi porque acho que foi, não sei qual site que escreveu um artigo, aí eu assisti, não consegui assistir mais do que 1 minuto e meio, 2. O negócio é um lixo, cara. E aí você fala, aí você olha, o cara tem 1 milhão de curtidas. É o cara que tá na Globo, é o cara que tá... Você fala, tá tudo perdido, meu. As pessoas aceitam. Se você confronta, se você é enganador, se você confronta a moral, os valores, você é bem aceito hoje. É uma iniquidade. As pessoas até acham até engraçado. Só por isso. Tá no interior das pessoas, porque sabe? Assim, você vê como era antes, né? O Monty Python, por exemplo, eu acho sensacional aquilo. E ele tem coisas ali que eles atacam no cristianismo, e se você for ver, a vida de Brian tem umas cutucadas fortes ali no cristianismo. Só que os caras primeiro tiveram uma ideia genial de pôr um cara que acompanha Jesus, não é Jesus, e vai as coisas acontecendo com a vida desse outro personagem. E aí você vê a criatividade do Monty Python, você compara hoje com o que os caras estão fazendo do Porta dos Fundos, é o Bach comparando com a música do latino, cara. Entendeu? E o pior é que isso se alastra a tudo. Pega um pintor, pega um músico, um escultor, qualquer coisa, um escritor. Até eu tô publicando livro agora, cara. Mas eu creio assim que o anticristo seja uma pessoa, mas primeiramente eles vão preparar a cabeça da massa, do gado, para poder se tornar semelhante àquilo que eles vão adorar. Ao futuro Deus deles, né? Essa questão do anticristo é uma coisa muito até complexa, porque às vezes as pessoas caem nessa de tentar achar quem é o anticristo, né? Procurar, é ele. Porque, na verdade, se a gente for pensar, a gente teve muitos anticristos aí na história da humanidade, né? Nós tivemos o cara que fica tentando desenvolver uma bomba que mate mais rápido, mais gente. Claro. É o que, cara? Teve, por exemplo, lá na história do cristianismo mesmo, né? Você tem ali Herodes, depois você tem Nero, depois você tem, a coisa vai ter todos os... Não, o que falar de uma pessoa como Stalin, exato, Hitler, né? Então, são todos, aí você pode, aí agora no contexto atual, você pode pegar algumas pessoas específicas, mas como o Alexandre falou, essa questão do Estado, da coisa, o governo mundial, né? O que é o governo mundial? É o governo do anticristo, com certeza, né? Agora, e aí talvez até apareça alguém que caiba melhor nessa fantasia, né? Olha, quando tiver um governo único, aí o cara que estiver lá certamente vai caber nessa fantasia. Olha, eu estudo sobre essa coisa de nova ordem mundial desde 93, sabe? Quantos anticristos eu já vi que apareceu? Foi Bush, foi o Bill Gates, foi Obama. Cada ano aparece uns 3, 4. Na verdade, eu acho que todos eles, se não são eles estão ali junto, né? Sim, amigos. Tem a mesma mentalidade. E vai continuar assim. Até que tenha, eu não sei se um dia vai ter um cara mesmo, um governador, um governante mundial, ou se vai ser mais ou menos que nem a China, entendeu? Que ninguém se destaca muito, é mais até dentro da cúpula é uma coisa coletiva. E aí a gente nem vai saber, porque quem está por trás deles que na verdade manda. Nós temos umas perguntas aqui, pessoal, está acumulando aqui algumas vamos lá. no Facebook, vamos dar uma lida em algumas aqui. Eu vou ver o meu aqui. Nós temos aqui o Fábio Aguilheiro perguntou: você já leu o livro Behold a Pale Horse? Ou conhece a história de William Milton Cooper? Não lembro não. Não lembra? Me fala o que é aí para ver se eu lembro. O Carlos Gil colocou uma informação interessante aqui. O Joaquim Barbosa foi bolsista da Fundação Ford. Aí, ó. Então já passa assim a se aproximar mais do que seriam os objetivos dos globalistas da Fundação. Pois já pelo menos já mostra que ele conhece os caras conhecem ele. No mínimo, né? Eu acho até que essas coisas são tão impessoais, entendeu? Uma instituição, vai um cara, manda uma carta, olha, você vai... a coisa não precisa ser abertamente, olha, você vai trabalhar. Não. Se as ideias estão próximas, eles financiam esses que têm as ideias próximas, né?
Como diz o Olavo de Carvalho, eu nunca vi ninguém pagar para fazer o que ele não quer, né? É igual o Lula, gente, é igual o Lula. O Lula aprendeu sindicalismo lá nos Estados Unidos. E né? Tem bastante gente falando que foi... Já ouvi muita gente falando que ele foi para a Alemanha, em reunião com cúpula da Vox mesmo, isso que você falou, hein? Tudo já montado, tudo montado. O Diego Albuquerque aqui comentou sobre o que estavam falando agora sobre a China, né? Ele diz, na China ninguém se destaca porque prego que se destaca é martelado. Essa é boa, hein? Só lembrando que a gente está ao vivo aqui, tá? Agora são 10h41 da noite. Podem ligar pelo telefone 011-3280-9888. Aí, o Jorge Você falou da China aí? Você falou da China aí, eu trabalhei com um diretor, infelizmente ele já faleceu. Ele falava que na China cachorro não latia, cara. Senão pulava um chinês lá. Cachorro não latia dentro de casa, não. Senão um chinês pulava lá, cara. Tem uma pergunta interessante aqui do Marcos Alexandre. Ele pergunta, boa noite, eu gostaria de perguntar sobre o canal Verdade Oculta do YouTube. Podemos levar a sério aquelas informações? Tem milhares de vídeos falando do tema Nova Ordem Mundial. É verdade, são verdadeiras aquelas informações? E o Alex Jones, por que ele não fala do poder comunista e do poder islâmico? Só fala dos Bilderbergs. Abraço. Essa pergunta aí do Alex Jones, eu vou pedir para quem fez perguntar, ouvir o programa da semana passada, porque nós conversamos sobre isso aí, tá? Agora a outra, como é? Sobre o canal do YouTube, Verdade Oculta. O Verdade Oculta é aquele do Rubens. Eu não sei, que eu não conheço. Não é esse ele é petista, hein? Ele foi vereador, não foi? Ele foi vereador e parece que vai voltar a se candidatar. Ele tem uns ideais comunistas aí que... Mais uma vez, eu vou falar o que eu falei até de uma outra pessoa, acho que semana passada. Eu acho que ele, no começo, ele fez um bom serviço. Muita gente ficou sabendo. Eu lembro que era uma época, era o seu blog, o dele, o meu... falando desse aspecto de Nova Ordem Mundial mesmo, e o blog A Nova Ordem Mundial do Emerson. Né? Que eu até, se o Emerson estiver ouvindo aí, eu tentei falar com ele hoje, que eu quero confirmar o Emerson para a semana que vem aqui. Que ele também controla o fórum Anti-Nova Ordem Mundial e o blog A Nova Ordem Mundial. Todos eles, esse pessoal já está mais de 10 anos na estrada aí, né? E o pessoal ainda continua chamando a gente de teórico da conspiração, né? Tudo que a gente escrevia 10 anos atrás, né? O Olavo escrevia há 30, né, cara? O Olavo escrevia as coisas na década de 90. No comecinho da década de 90 ele já escrevia isso. Então, o que eu acho aí do Rubens é assim, eu acho que ele fez um bom sinal, um bom trabalho no começo, de difundir um monte de informação positiva. Ele legendou legendou e dublou documentário do Alex Jones, o do Clube de Bilderberg. Ele falou bastante. Então eu acho que, e como ele também tem uma capacidade de se expressar para as pessoas que não conhecem o assunto, ele tem esse talento, eu acho que ele espalhou um monte de coisa. Mas aí depois eu discordo que ele começou a cobrar tudo, né, meu? Assim, só ficava vendendo DVD, né? Então, e aí ele começou a defender político, ele ficava pedindo dinheiro lá para construir o estúdio, depois para reformar o estúdio, depois a mulher dele roubou o estúdio, enfim. Eu era ouvinte, assim, acompanhei no começo lá, sei lá, acho que em 98, 2000, por aí. Mas aí depois o cara, acho que se perdeu um pouco, eu não sei o que ele tá fazendo hoje. Agora você tá me falando que ele vai se candidatar. Ele tá querendo aí, sabe? Mas ele nunca confronta, ele nunca confronta a ideologia comunista, né? Ele nunca confrontou, né? Exatamente. Ao contrário, eu já vi ele defendendo, mas... Mas você falou, ele se candidatou pelo PT? Ele já foi vereador, né? Sabe? Ele era do PT? Quando ele foi ele é do PT. Ele ainda é do PT. Não sabia disso. Eu achei que era outro partido desses pequenininhos aí. Não. Agora tem uma outra pergunta aqui da página Todos Precisam Saber. Foi quem viu aqui a pergunta, que não sei quem é. É o seguinte, gostaria de saber se o filme V de Vingança, sobre o filme V de Vingança e a ideia dos globalistas.
Não entendi exatamente a pergunta. Eu acho que assim, eu já até li um artigo uma vez, se eu não me engano, acho que foi no Fórum Nova Ordem Mundial lá do Emerson, um artigo que falava que o filme veio num momento, assim, acho que é só mais uma peça de empurrar para frente essa ideia da manifestação de rua, tudo. Da mesma forma que teve campanha de automóvel falando vai para a rua, a outra falando o gigante acordou, entendeu? Sim. E aí todas as pessoas, por exemplo, das 3 empresas que eu citei aí, eles estavam em reunião do Clube Bilderberg da Suíça. Então você fala, será que é tudo coincidência? Ou isso aí não é um pouco de lavagem cerebral diluída na programação? Pois é. Não, e aí você vê que logo depois começaram as manifestações de junho. Qual era o grito de guerra? Vem pra rua. Não era? Propaganda da Fiat. E depois o gigante acordou. Propaganda da Johnny Walker. Certo? A Johnny Walker é da família do Bromsfeld. Acho que é assim que soletra. É Edgar Bromsfeld, que é uma das famílias mais ricas do mundo, ligada à Warner. E um dos caras que já, inclusive, recebeu uma reunião do Clube Bilderberg num hotel dele. Então você vê, o cara da Fiat é um que está em todas as reuniões do Clube Bilderberg, ele está. Aí, de repente, saem essas 3 coisas assim. O filme V de Vingança, é que também esse foi meio distante, mas vamos falar mais recente. Eu acho que essas coisas são para ir criando no imaginário das pessoas. Vocês viram? Essa possibilidade de explosão, de revolta. Vocês viram? Que existisse no subconsciente deles. Vocês viram a última propaganda da Ford? O cara vai estacionando o carro e tal, para na vaga 13. Quando ele vê que é 13, né? Ele sai da vaga. Eu entendi uma coisa, né? 13, quem é o 13? Eu não vi esse aí. Propaganda da Ford. Pode ser que os caras estão comendo. Então, será que esse grupo aí, porque a Ford é outra, né? Mas aqui, ó. Pode ser que esse grupo aí, os globalistas de calibre grosso aí, vai ver que também se encheram da putaria que tá o Brasil, meu. Pois é. Vai ver que o negócio também não é assim que eles queriam. Mas esse negócio do V de Vingança, só porque isso é uma outra coisa, né, que é interessante também, que o V de Vingança foi a história criada pelo Alan Moore, né? O Alan Moore é um cara... satanista, né? É o mesmo criador do Constantine. Exatamente, ele é satanista e ele é comunista também, né? Então, assim... Comunista que uma vez eu vi, ele tem uma foto dele na internet com uma foto do Stalin ainda. Tem com camiseta. Então, a coisa também tá nisso aí também. Tem um documentário sobre ele, O Mundo, a Mente Perturbada, um negócio assim, do Alan Moore, e aí você vê que tem coisa ali do discurso dele, que é o discurso do Lenin, cara. Então, e aí ele fez esses filmes, você vê que tá todo mundo ligado. E tem agora, e o Alan Moore, né, o nome dele. Ele foi ele teve uma vez em reunião do Bohemian Grove, que é onde acontecem aquelas coisas estranhíssimas lá. É aquele gordinho de boné, de cabelo. Não, ele é um cara de barba, parece um mendigo, cheio de anel. Tá. É um cartunista que desenhou o Constantine. Desenhou um monte de coisa. Tudo que leva para esse caminho, assim. Tem alguma pergunta aí? Na verdade, o Alan Moore, ele é escritor, né? Ele não é o desenhista, desculpa. Ele é o que escreve o texto, né? Não sei como chamar isso, é roteirista, né? Temos mais uma pergunta aqui, que é do Ismael Gonçalves. Boa noite, desculpa. A respeito do anticristo, tem uma passagem que Jesus chamou os discípulos em particular e pediu para que eles reconhecessem o espírito do anticristo, porque tem muitos espíritos de confusão, por isso creio que são poucos que estão, como você, tentando entender essa bagunça do mundo. É isso aí. Exatamente. O diabo é distração, né? Com certeza. Acredite nele como pessoa, como força, como símbolo do mal, como oposto do bem, do jeito que você quiser, né? Tem o conceito que você quiser da palavra diabo, mas ela sempre é distração, confusão, incitação a fazer a coisa errada e depois te culpar
pelo arrependimento e fazer você sofrer de remorso. E se você for ver, essa aí é uma dialética que praticamente está acontecendo na nossa cidade, na nossa sociedade, né? Isso que acho que a melhor definição para a era que nós estamos vivendo é a era da loucura, né? Que eu vi outro dia, acho que quem falou isso, começou a falar isso já era o Chesterton, na década de 30, acho, né? 30 isso, o Chesterton morreu depois disso, né? Acho. Então, aí você vê, ele já falava que a gente vivia na era da loucura. Imagina se ele tivesse vivo hoje. Com certeza. Cara, eu posso dizer uma experiência que eu vivo. Eu trabalho lá pela Avenida São João, Praça da República. Oi, tá cortando aí, não tô ouvindo. Meu Deus do céu. Olha, cada dia eu fico assim, apavorado, cara. Nem loucura Olha, não dá pra explicar ao ponto que o ser humano chegou, sabe? E tá assim. Eu acho que assim, se eu acreditasse na teoria da evolução, eu ia achar que a gente já estaria prestes a subir na árvore de novo. É assim mesmo. Ó, o programa então tem 8 minutos aí. Quem quer ligar, liga aí. Tem alguma pergunta para fazer? Ou põe a pergunta aí no Facebook. Tem alguma sugestão, crítica? O Diego Albuquerque fala aqui, ó, rapaziada, fujam dos assuntos religiosos, por favor. Olha, Diego, não tem como. A gente não vai conseguindo ouvir agora, hein? Como o Alexandre falou ali, a gente não vai entrar aqui em discussões teológicas, porque também não tem como, mas a religião é o objeto desse pessoal globalista, né? Ela é o negócio que eles querem mudar, eles querem acabar com a religião, então não tem como a gente não entrar em alguma parte. Agora, com certeza essa parte do anticristo, né, que a gente falou aqui é complexa mesmo. Então, a gente só tem que ficar às vezes as pessoas têm crenças diferentes, né? Então a gente fica um pouco na base da especulação, mas é complicado mesmo. Enquanto o pessoal fica aí brigando de ateísmo pra lá, ateísmo pra cá, os criadores dessa bagunça estão lá fazendo sacrifício humano. Com certeza. Estão fazendo lá culto lá na Bohemian Groove, né? O começo da destruição da religião começou com a frase que caiu em senso comum, que é política e religião não se discute. Acabou ali, o negócio começou a ser destruído ali, né? Então a gente tem que discutir, sim, tem que estudar, né? Nós temos que estudar esse assunto, isso aqui é verdade. Todo mundo tem que estudar, ninguém tem desculpa para não estudar esses assuntos. Claro. Mesmo se o cara não acredite no mundo espiritual, sabe? Mas é inevitável você estudar, você entrar nessa área. É inevitável. É claro. O Alexandre tá online? Pessoal, eu tô ouvindo tudo picotando aqui. Vocês estão ouvindo bem aí? Estamos ouvindo bem, estamos te ouvindo bem, mas... Ouvindo bem. Então acho que o problema é aqui. Mas então continua. Então, nós estamos chegando ao final do programa aí. Sim. Eu quero deixar um recado aqui. Nós vamos sortear um livro aqui na semana que vem. Então, quem mandar a pergunta mais interessante para a gente responder na quarta-feira, eu vou entregar um livro aí. Na próxima quarta-feira. Legal. Alô? Estamos ao vivo. Estamos ouvindo aí? Aqui. Então, eu não tô... Tá picotando aqui. Talvez até a gente encerra aí por hoje. E fica pra semana que vem. Certo, vamos encerrar. E na semana que vem, quem me mandar a pergunta ou o comentário mais interessante aí, tem que ter relação com o meu livro, né? Por favor. E uma propaganda aí para encerrar. Para quem não comprou ainda meu livro, Introdução à Nova Ordem Mundial, eu estou vendendo na minha loja virtual, que se chama Raros da Web. O endereço é www.rarosdaweb.org. O livro eu estou vendendo por R$30 e o frete é grátis para todo o Brasil. Agora eu quero agradecer aí a presença do Marcos, do Christian, do Alex, das pessoas que telefonaram, de todo mundo que ouviu. E passo a bola para vocês aí, que eu tô com um problema, acho que técnico aqui. Um abraço para todo mundo aí, muito obrigado aí. Bom, acho que eu que sou convidado, eu vou falar primeiro, depois o Christian termina. Bom, galera, é isso aí. Eu estou com o site libertar.in, com a frente de libertação, restauração e resistência. E
O trabalho é esse, é desmascarar o engano, é desmascarar e denunciar, falar a verdade mesmo, denunciar toda essa teia de aranha aí que visa a construção de um governo único. E é despertar as pessoas, é abrir os olhos das pessoas para elas não serem enganadas, né? E viver a verdade, viver o evangelho, né? Viver as boas novas. E é isso aí, agradeço a todos aí. Espero ser convidado aí brevemente. É isso aí, valeu, Marcos. Está convidado a participar daí sempre, nossos boletins aqui. A gente tem boletim sempre à tarde, à noite, né? Então está sempre convidado aí para a gente debater esses assuntos aí que são sempre importantes a gente trocar informações aí, né? Opa! Então, muito obrigado a todos, obrigado ao Alexandre e a todo mundo também. E avisando então que daqui a pouco vai começar o nosso boletim da noite aí, da madrugada aí, que a gente, ao vivo vamos estar aí comentando os assuntos da semana aí. Então, por enquanto é isso aí. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Valeu. www.radiovox.org